Igreja Católica tinha uma certa influência não, tinha uma influência contundente sobre os poderes políticos da época, né? A Igreja Católica não é como nós a conhecemos hoje, ela ainda era considerada como uma monarquia, né? O Papa não era Papa, era um monarca de um Estado. E, portanto, ele impunha as suas vontades, as suas determinações nos países católicos. A França, na época, era muito católica. E, portanto, as escolas que estavam sob o comando, a diretriz do pensamento católico, expulsava toda e qualquer possibilidade de haver escolas laicas, né? Onde se pudesse aplicar um ensinamento um pouco mais abrangente e menos condicionante em termos religiosos. Mas Rivaio encontrava também uma barreira muito grande na realização desses intentos, né? Não só ele, como outros educadores também. Nós vamos ver depois que ele vai ser obrigado a deixar, em 1850, ele vai ser obrigado a deixar a educação por força de imposição de escolas congregacionistas que praticamente expulsaram do solo francês as escolas laicas. Olha que coisa interessante. E hoje a França é absolutamente avessa à igreja, né? Nós temos hoje notícias por conta dos nossos companheiros lá de Paris e lá da Bretanha que estudam conosco. Eles dizem que os franceses não querem saber de religião. Eles procuram, sim, um conhecimento mais abrangente acerca do desenvolvimento da própria religiosidade, da própria espiritualidade, mas é só ouvir falar de Jesus. Jesus é abominado. Mas isso por quê? Porque faz parte da segunda pessoa da Trindade. Jesus não tem outra imagem que não essa estipulada pela Igreja, universalmente falando, né? Então, é uma pena. Então, o que nós dizemos a eles? Então, divulguem o Espiritismo, porque o Espiritismo dá uma outra ideia completamente diferente de quem seja Jesus, né? Também a filosofia, ela ocupa um espaço bastante abrangente, a filosofia existencialista, ateia, né? Produto, portanto, de uma má geração, uma má administração da espiritualidade desse povo, que, sem dúvida nenhuma, na sua história, deu contributos fantásticos para a nossa cultura, não é? Se a gente for estudar a história da França a fundo, nós vamos ver todos os benefícios que ela originou para a cultura humana, né? Além das suas questões, etc, etc. Muito bem, então foi com esse espírito de renovadas atitudes que Rivaio leva no futuro as investigações sobre as mesas girantes de maneira racional, que acabaria por levá-lo a reconhecer a realidade das manifestações dos espíritos. Nós falamos sobre a igreja, com todo o respeito que nós temos e devemos ter pelas manifestações religiosas de toda sorte. Mas é interessante notar que a Igreja Católica também se interessa pelas manifestações de cunho mediúnico, né? Sem dúvida nenhuma. Nós chegamos a conhecer aqui no Brasil um padre chamado François Brune, né? Ele lida com transcomunicação instrumental. Ele foi chamado ao Vaticano há uns anos atrás, quando João Paulo II ainda estava vivo, né? Para prestar esclarecimentos a respeito do trabalho que ele fazia, porque ele dizia que ele se comunicava com os pais, né? Ele conversa com João Paulo II, João Paulo autoriza a continuidade das pesquisas dele e diz o seguinte: você não divulgue ostensivamente o que você está fazendo e me deixe a par do que está acontecendo, né? Então, quando ele esteve aqui no Brasil, inclusive ele deu uma entrevista na Rádio Boa Nova, uns anos atrás, né? Então, ele contava todas essas coisas. Quer dizer, o Vaticano sabe, de uma forma bastante contundente, que os espíritos se manifestam e aceitam a manifestação dos espíritos. Só que não divulgam isso de uma maneira mais ostensiva, né? O que demonstra que a igreja também está evoluindo, porque nós temos que ver que a igreja do século XIX não é a igreja de hoje, como não é a igreja do período medieval. Então, a igreja também evolui, porque ela é formada por homens e por mulheres que crescem e que evoluam, não é? Então, nós torcemos para que a igreja também possa alcançar um patamar
de compreensão um pouco mais abrangente, sem dúvida nenhuma, ela vai alcançar. Muito bem, não era somente esse o problema no século XIX. Nós sabemos que a mulher sempre foi muito segregada pela sociedade masculina. E no século XIX também não era diferente. As meninas não eram incentivadas ao estudo, nem a ida às escolas. Mas Rivaio, sob o espírito contundente, importante de Pestalozzi, abriu a possibilidade das meninas também estudarem, as jovens também estudarem, né? Então ele vai abrir ele vai criar um projeto de reforma em 1847, onde ele preconizava a organização geral do ensino, em especial para mocinhas, ou jeune personne, né? Quer dizer, as meninas, as crianças e as... Em 1843 até 1848, Rivaio vai dar cursos públicos bissemanais de matemática e de astronomia. O conhecimento dele era vasto. E tanto o conhecimento dele era vasto que vão supor que um dia, por ele dar aula de anatomia comparada também e de fisiologia, acham que ele foi médico. Eu me lembro de um livro de Herculano Pires que cita que Rivaio era médico. Mas nada consta, segundo os seus biógrafos, de que Rivaio realmente tenha se formado em medicina, porque se nós formos ver que se o propósito dele era a educação, ele teria que despender um tempo enorme para estudar medicina, para passar pelos estágios necessários ao estudo da própria medicina. Então, não nos consta que ele tenha sido realmente médico, né? Mas ele tinha um conhecimento bastante avantajado de fisiologia e de anatomia. Saiba mais sobre o codificador e sobre o espiritismo acessando o site www.filosofiaespírita.org. Até mais!